Terça-feira, 28 de abril de 2026. Quarta semana da Páscoa. Completas. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Hino. Ó Jesus, Redentor do Universo, Senhor, Verbo eterno do Pai, luz da luz invisível, que dos nossos gemidos vigilante cuidais. Vós, artista do mundo e de todos os tempos, o sinal divisor no silêncio da noite, renovai nosso corpo que lutando cansou. Afastai o inimigo, vós que os fundos abismos destruís, ó Jesus. Não consigo o maligno seduzir os remidos pelo sangue da cruz. Quando o corpo cansado for de noite embalado pelo sono e a calma, de tal modo adormeça que ao dormir nossa carne não cochile nossa alma. Escutai-nos, ó Verbo, por quem Deus fez o mundo, e o conduz e mantém com o Pai e o Espírito vós reinais sobre os vivos pelos séculos. Amém. E agora nós vamos para o ofício das leituras, conforme instrução de recitação individual. Salmodia, Salmo 111. Anseio e preces de um exilado. Bendito seja Deus que nos consola em todas as nossas aflições. 2 Coríntios 1:4. Antífona. Ó Senhor, chega até vós o meu clamor, não me oculteis a vossa face em minha dor. Ouvi, Senhor, escutai minha oração e chega até vós o meu clamor. De mim não oculteis a vossa face no dia em que estou angustiado. Inclinai o vosso ouvido para mim ao invocar-vos e atendei-me sem demora. Como fumaça se desfazem os meus dias, estão queimando como brasa os meus ossos. Meu coração se tornou seco igual a erva, até esqueço de tomar meu alimento. À força de gemer e lamentar, tornei-me tão somente pele e osso. Eu pareço um pelicano no deserto, sou igual a uma coruja entre ruínas. Perdi o sono e passo a noite a suspirar como a ave solitária no telhado. Meus inimigos me insultam todo dia, enfurecidos lançam pragas contra mim. É cinza em vez de pão minha comida, minha bebida eu misturo com as lágrimas. Em vossa indignação e em vossa ira me exaltastes, mas depois me rejeitastes. Os meus dias como sombras vão passando, e aos poucos vão murchando como erva. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, chega até vós o meu clamor, não me oculteis a vossa face em minha dor. Ouvi, Senhor, a oração dos oprimidos. Parte 2. Mas vós, Senhor, permanecereis eternamente, de geração em geração sereis lembrado. Levantai-vos, tende pena de Sião, já é tempo de mostrar misericórdia, pois vossos servos têm amor aos seus escombros e sentem compaixão de sua ruína. As nações respeitarão o vosso nome, os reis de toda a terra a vossa glória, quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade. Ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. Para as futuras gerações se escreva isto. E um povo novo a ser criado louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu, para o gemido dos cativos escutar e da morte libertar os condenados, para que cantem o seu nome em Sião e louvem ao Senhor Jerusalém, quando os povos e as nações se reunirem, e todos os impérios o servirem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ouvi, Senhor, a oração dos oprimidos. Parte 3, Antífona. A terra no princípio vós criastes, e os céus por vossas mãos foram criados. Aleluia. Ele abateu as minhas forças no caminho, e encurtou a duração da minha vida. Agora eu vos suplico a Deus, não me leveis já na metade dos meus dias, vós cujos anos são eternos, ó Senhor. A terra no princípio vós criastes, por vossas mãos também os céus foram criados. Eles perecem, vós porém permaneceis, como veste os mudais, e todos passam. Ficam velhos todos eles como roupa, mas vossos anos não têm fim, sois sempre o mesmo. Assim também a geração dos vossos servos terá casa e viverá em segurança, e ante vós se firmará a sua descendência. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Antífona. A terra no princípio vós criastes, e os céus por vossas mãos foram criados. Aleluia. Ressurgindo dentre os mortos, Jesus Cristo já não morre. Aleluia. E a morte não tem mais nenhum domínio sobre ele. Aleluia. Primeira leitura.
Do livro do Apocalipse 14, 1 a 13. O triunfo do Cordeiro. Eu, João, depois disse, tive esta visão. O Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião. Com ele os 144.000 que tinham a fronte marcada com o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi uma voz que vinha do céu. Parecia o barulho de águas torrenciais, o estrondo de um forte trovão. O ruído que ouvi era como o som de músicos tocando harpa. Estavam diante do trono, diante dos 4 seres vivos e dos anciãos, e cantavam um cântico novo. Era um cântico que ninguém podia aprender. Só os 144.000 marcados que foram resgatados da terra. Esses são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Eles seguem o Cordeiro aonde quer que vá. Foram resgatados do meio dos homens como primeira oferta a Deus e ao Cordeiro. Na sua boca nunca foi encontrada mentira, são íntegros. Vi então outro anjo que voava no ápice do céu, com uma mensagem eterna que ele devia anunciar aos habitantes da terra, a toda a nação, tribo, língua e povo. O anjo aclamava em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do julgamento. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. O segundo anjo seguia dizendo: caiu, caiu Babilônia, grande, aquela que embriagou todas as nações com o vinho do furor de sua prostituição. E um terceiro anjo o acompanhava, clamando em alta voz: se alguém adora a besta e a imagem dela e recebe sua marca na fronte e na mão, esse vai beber também o vinho do furor de Deus, servindo sem mistura na taça da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça do seu tormento subirá para sempre. E dia e noite não terão descanso aqueles que adoram a besta e a imagem dela, e quem quer que receba a marca com o seu nome. Aqui é preciso a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ouvi então uma voz vinda do céu que dizia: escreve, felizes os mortos e os que desde agora morrem unidos ao Senhor. Sim, diz o Espírito, que eles descansem de suas fadigas, pois suas obras os acompanham. Responsório Apocalipse 14, 7 a 6. Escutei no céu a voz de muitos anjos que diziam: temei a Deus e dai-lhe glória, adorai o Criador do céu e da terra, mar e fontes, aleluia. Vi um anjo do Senhor que voava em meio aos céus e clamava em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, adorai o Criador do céu e da terra, mar e fontes, aleluia. Segunda leitura dos sermões de São Pedro Crisólogo Bispo, século V, sermão 108. Seja você sacrifício sacerdote de Deus. Pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, irmãos. Romanos 12, 1. Paulo exorta, ou melhor, é Deus que por intermédio de Paulo nos exorta, pois desejo ser mais amado que temido. Deus exorta-nos porque quer ser mais Pai do que Senhor. Deus exorta-nos pela sua misericórdia, não para ter de nos castigar com seu rigor. Ouve como o Senhor exorta. Vede em mim o vosso corpo, os vossos membros, o vosso coração, os vossos ossos, o vosso sangue. Se temeis o que é de Deus, porque não amais o que também é vosso? Se fugis do Senhor, por que não recorreis ao Pai? Talvez vos perturbe a enormidade de seus sofrimentos causados por vós. Não tenhais medo. Essa cruz não me feriu a mim, mas feriu a morte. Estes cravos não me provocam dor, mas cravam mais profundamente em mim o amor por vós. Essas chagas não me fazem soltar gemidos, mas os introduzem ainda mais intimamente em meu coração. O meu corpo, ao ser estirado na cruz, não aumenta o meu sofrimento, mas dilata os espaços do coração para vos acolher. Meu sangue não é uma perda para mim, mas é o preço do vosso resgate. Vinde, pois, convertei-vos e pelo menos assim experimentareis a bondade do Pai, que paga os males com o bem, as injúrias com o amor, tão grandes chagas com tamanha caridade. Ouçamos, porém, a insistência do apóstolo. Eu vos exorto a vos oferecerdes em sacrifício vivo. Romanos 12, 1. Pedindo deste modo, o apóstolo ergueu todos os seres humanos à dignidade sacerdotal, a vos oferecerdes em sacrifício vivo. Ó inaudito mistério do sacerdote cristão, em que o ser humano é para si mesmo vítima e sacerdote. O ser humano não precisa ir buscar fora de si a vítima que deve oferecer a Deus. Traz consigo em si o que irá sacrificar a Deus. Permanecem intactos tanto a vítima como o sacerdote. A vítima é imolada, mas continua viva, e o sacerdote que oferece o sacrifício não pode matar a vítima. Admirável sacrifício em que o corpo é oferecido sem imolação e o sangue sem derramamento. Pela misericórdia de Deus, eu vos exorto a vos oferecerdes em sacrifício vivo. Irmãos, esse sacrifício é a imagem do sacrifício de Cristo, que para dar a vida ao mundo imolou o seu corpo, permanecendo vivo,
Na verdade, ele fez de seu corpo um sacrifício vivo, porque tendo morrido, continua vivo. Num sacrifício como este, a morte teve a sua parte, mas a vítima permanece, a vítima vive, enquanto a morte é castigada. Por isso os mártires nascem com a morte, no fim da vida é que começam a vivê-la. Com a sua imolação, revivem e brilham agora nos céus os que na terra eram tidos como mortos. Pela misericórdia de Deus eu vos exorto, irmãos, a vos oferecerdes em sacrifício vivo e santo. É o que também cantava o profeta. Tu não quiseste nem vítima, nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Salmo 39, Hebreus 10, 5. Ó homem, seja você sacrifício sacerdote de Deus. Não percas aquilo que te foi dado pelo poder do Senhor. Reveste-te com a túnica da santidade, cinge-te com o símbolo da castidade. Seja Cristo o véu de proteção de tua cabeça, que a cruz permaneça em tua fronte como defesa. Crava em teu peito o sinal da divina ciência. Eleva continuamente a tua oração como perfume de incenso. Empunha a espada do Espírito. Faz de teu coração um altar. E assim, com toda confiança, oferece teu corpo como vítima a Deus. Deus não quer a morte, mas a fé. Ele não tem sede do teu sangue, mas do teu sacrifício. Não se aplaca com a morte violenta, mas com a vontade generosa. Responsório, Apocalipse 5. Vós sois digno, Senhor nosso Deus, de o livro das mãos receber, e de abrir suas folhas lacradas, porque foste por nós imolado. Para Deus nos remiu o vosso sangue. Aleluia. Pois fizeste de nós para Deus sacerdotes e povo de reis. Para Deus nos remiu o vosso sangue. Aleluia. E agora nós voltamos, conforme a instrução para a recitação individual, que compreende o ofício das leituras e a liturgia da palavra, junto com as completas. Salmodia. Salmo 142. Prece na aflição. Ninguém é justificado por observar a lei de Moisés, mas sim por crer em Jesus Cristo. Gálatas 2,16. Antífona. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó Senhor, escutai minha prece, ó meu Deus, atendei minha súplica. Respondei-me, ó vós, Deus fiel, escutai-me por vossa justiça. Não chameis vosso servo a juízo, pois diante da vossa presença não é justo nenhum dos viventes. O inimigo persegue a minha alma, ele esmaga no chão minha vida, e me faz habitante das trevas, como aqueles que há muito morreram. Já em mim o alento se extingue, o coração se comprime meu peito. Eu me lembro dos dias de outrora e repasso as vossas ações recordando os vossos prodígios. Para vós minhas mãos eu estendo, minha alma tem sede de vós como a terra sedente sem água. Escutai-me depressa, Senhor, o espírito em mim desfalece. Não escondais vossa face de mim. Se eu fizerdes, já posso contar-me entre aqueles que descem a cova. Fazei-me cedo sentir vosso amor, porque em vós coloquei a esperança. Indicai-me o caminho a seguir, pois a vós eu elevo a minha alma. Libertai-me dos meus inimigos, porque sois meu refúgio, Senhor. Vossa vontade é ensinar-me a cumprir, porque sois o meu Deus e Senhor. Vosso Espírito bom me dirija e me guie por terra bem plana. Por vosso nome e por vosso amor, conservai e renovai minha vida. Pela vossa justiça e clemência, arrancai a minha alma da angústia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Antífona, aleluia, aleluia, aleluia. E agora, conforme instrução própria, instrução pessoal, de recitação pessoal, vamos aqui à primeira leitura do dia. Começaram da liturgia da palavra. Primeira leitura, começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo de 9 e 26. Naqueles dias, aquele que se haviam espalhado por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão, chegaram a Fenícia, a ilha de Chipre, e a cidade de Antioquia, embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo de fé. E uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 86.
Cantai, resposta, cantai louvores ao Senhor todas as gentes. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo, ama as portas de Sião mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. Lembro o Egito e Babilônia entre os meus veneradores, na Filistéia ou em Tiro ou no país da Etiópia. Este ou aquele ali nasceu. De Sião, porém, se diz: nasceu nela todo homem. Deus é sua segurança. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. Deus anota no seu livro onde escreve os povos todos. Foi ali que estes nasceram. E por isso todos juntos a cantar se alegrarão e dançarão e exclamarão: estão em ti as nossas frontes. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Evangelho. Eu e o Pai somos um. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 10, versículos de 22 a 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodearam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, diz-nos abertamente. Jesus respondeu: já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu essas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E agora, de acordo com as instruções também de recitação individual, nós vamos para o hino Te Deum, em função da leitura do Evangelho. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos, a vós, eterno Pai, adora toda a terra, a vós cantam os anjos, os céus e seus poderes, sois santo, 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 Senhor Deus do universo, proclamam os céus e terra a vossa imensa glória, a vós celebra o coro glorioso dos apóstolos, vos louva dos profetas na nobre multidão, iluminoso exército dos vossos santos mártires. A vós, por toda a terra, proclama a Santa Igreja, ao Pai onipotente de imensa majestade, e adora juntamente o vosso Filho único, Deus vivo e verdadeiro, e ao vosso Santo Espírito. Ao Cristo, Rei da glória do Pai eterno Filho, nasceste de uma virgem a fim de nos salvar, sofrendo vós a morte, da morte triunfaste, abrindo aos que têm fé, dos céus o reino eterno. Sentaste à direita de Deus, do Pai na glória, nós cremos que de novo vireis como juiz. Portanto vos pedimos, salvai os vossos servos, que vós, Senhor, remistes com vosso sangue precioso. Fazendo ser contados, Senhor, vos suplicamos, em meio a vossos santos, na vossa eterna glória. Vamos agora para a conclusão das completas. Sede sóbrios e vigilantes, o vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem o devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Responsório breve: Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia, aleluia. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Vós sois o Deus fiel que salvaste vosso povo. Aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia, aleluia. Cântico evangélico, Cântico de Simeão, Lucas 2, 29 a 32. Cristo, luz das nações e glória de seu povo. Antífona: salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Aleluia. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes ao Senhor. Pois meus olhos viram a vossa salvação que preparaste ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Aleluia. Oração. Iluminai, Senhor, esta noite, fazendo-nos dormir tranquilamente, para que vosso nome nos levantemos, alegres ao clarear do novo dia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que mereceste trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Conclusão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.